Pessoal, graça e paz. Lembrando, a nova turma no nosso curso de teologia biblista imparcial, pessoas gostando ou não do termo imparcial, concordando ou não, continua imparcial, certo? Essa nova turma vai começar no dia 6 de abril desse ano de 2021, tá? É um curso 100% online, à distância, não precisa você ter computador para fazer esse curso, você pode fazer ele inteiro pelo celular, ok? Os detalhes para você fazer sua matrícula, o passo a passo, tudo na descrição desse vídeo. Eu aguardo o seu contato, tá bom? Faça parte, você não vai se arrepender, ok? Hoje eu quero comentar algumas coisas com vocês acerca dessa fala do pastor Granconato. Eu acredito que a maioria das pessoas inscritas aqui no canal conhece o Granconato, ou já ouviu falar, ou já assistiu a alguma coisa dele, enfim, né? Tenho um vídeo dele aqui, vou colocar um trecho e aí a gente conversa, certo? Não são nossos irmãos na fé. Os adventistas, eles são uma seita. Uma seita que ensina doutrinas muito perniciosas e que não são expostas para você num primeiro momento. O que acontece? Os adventistas, assim como outras seitas, eles ensinam coisas, a princípio, que atraem você. Então eles chegam para você e dizem coisas bonitas, do tipo que Deus é maravilhoso, que Deus é justo, que Jesus morreu pelos nossos pecados. E tudo isso cria uma certa identificação. Mas na realidade, a doutrina principal dos adventistas é uma doutrina que muitos dos irmãos nunca ouviram falar, que se chama a doutrina do juízo investigativo. Bom, não vou falar sobre o juízo investigativo, isso aí eu deixo para a galera do adventismo aí explicar e debater e tentar provar, isso aí é com vocês, tá? Não vou falar acerca de seitas, inclusive nós temos uma aula completa no curso acerca das seitas, certo? Com apostila, questionários, videoaula, material extra, enfim, faça parte do curso, tá? E então ele diz que os adventistas, eles aparentemente mostram algo bom, eles dizem que Jesus morreu pelos nossos pecados e tal, né? Mas eles não pregam a doutrina verdadeira deles de cara. É isso que ele disse aqui, em resumo, certo? Tenho aqui um outro áudio, também do Granconato, que diz o seguinte: o que você tem que fazer quando você trata com o incrédulo? Tem que apresentar para ele o evangelho puro, o evangelho direto. Dizer para ele, olha, todos nós somos pecadores, o salário do pecado é a morte, Cristo pagou, recebeu esse salário, ele recebeu a punição dos nossos pecados, e você tem que crer nele para ser salvo. É isso. Bom, nós podemos notar uma pequena, enorme, grande contradição nisso aí tudo, né? Porque segundo o Granconato, os adventistas não mostram a sua doutrina logo de cara, mas parece que ele também não. Não estou aqui para defender adventistas, as doutrinas adventistas, os adventistas que façam isso, se quiserem, claro, né? Mas será que o Granconato, quando ele vai evangelizar alguém, ele diz para o ímpio: olha, você, se tiver sido eleito, vai ser salvo. Se não tiver sido eleito, vai para o inferno. Ponto. Será que ele diz isso? Porque no áudio, aqui, eu vou repetir. Olha, todos nós somos pecadores, o salário do pecado é a morte, Cristo pagou, recebeu esse salário, ele recebeu a punição dos nossos pecados, e você tem que crer nele para ser salvo. E você tem que crer nele para ser salvo. Quando ele diz que você tem que crer nele para ser salvo,
automaticamente ele te coloca como causa da fé, certo? Claro que nós só podemos ter fé porque antes do pecado existir, Jesus foi imolado, a graça foi disponibilizada, com ela a salvação, a capacidade de crer e etc. Certo? Isso não tem nada a ver com eleição arbitrária, fatalista. Ok? Só que na doutrina que o Gran-Conato defende, você não é a causa, você não quer crer, você é predestinado para crer. A sua fé é apenas um efeito da eleição arbitrária que foi feita antes da fundação do mundo. Mas será que ele explica isso para o incrédulo? Aí ele pode usar a desculpa da parábola. Aí ele vai dizer que Jesus falava por parábolas, para que alguns ouvissem e não entendessem. Eu já expliquei, tá, o contexto, porque o contexto é sempre ignorado, né? Eu já expliquei o contexto dessa passagem, a questão da causa e consequência, certo? O conjunto do contexto, ou seja, o contexto raiz de onde a referência foi importada, eu já expliquei, então essa desculpa, pelo menos aqui, não vai funcionar, certo? Mas voltando, será que ele explica para o ímpio? Olha, você tem que crer, mas você só vai crer se você tiver sido predestinado para isso. Se você não tiver sido predestinado para isso, você vai para o inferno, ponto. E se você tiver sido predestinado para crer, você aceitando agora ou não, você querendo agora ou não, tanto fez, tanto faz, mais cedo ou mais tarde, você será alcançado e salvo porque você foi predestinado para isso. Será que ele prega a doutrina dele de forma clara para os ímpios, quando ele está evangelizando? Porque, segundo ele, essa é uma característica das seitas. E eu concordo. Nesse ponto específico, eu concordo. Geralmente, as seitas, elas não se mostram de uma vez. Elas te seduzem, né? Elas vão começar pregando coisas bonitas e tal. E quando você já está bem enganjado, quando você já está bem ligado àquilo ali, aí elas mostram as garras, né? Daí ele pode dizer assim, mas eu não sei quem é o eleito, então tenho que pregar para todo mundo, dizendo que a pessoa precisa se arrepender e que se ela se arrepender, ela vai ser salva. Isso também dá ruim. Porque nesse caso você estaria usando Jesus como carta branca para mentir. Ou seja, você tem uma carta branca chamada Cristo, que permite você chegar em um predestinado para o inferno e dizer assim, olha, se você crer, você vai ser salvo, você precisa crer para ser salvo, você pode ser salvo se você crer. Não, você vai estar mentindo. Eu poderia detalhar mais. Se vier com desculpas, eu vou detalhar mais aí. A gente, né? Mas enfim, será que ele prega de forma aberta? Porque eu entendo o seguinte, já assisti muitas coisas acerca do Gran-Conato e como pessoa eu respeito, certo? Inclusive é uma pessoa mais velha que eu, tenho total respeito pela pessoa dele, certo? Mas teologicamente é contradição atrás de contradição. Só quem gosta dele, com todo respeito às pessoas que gostam dele, com todo respeito às pessoas que seguem ele, mas só essas pessoas não enxergam. Ou às vezes enxergam, mas não querem falar, e é um direito delas, e eu respeito a liberdade de cada um faz o que quiser. Eu não estou aqui para impor, para dizer o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, e isso e aquilo, não, cada um faz o que quiser. Por isso o julgamento com Deus, ele é individual, certo? Não será um julgamento em massa, ele vai ser individual, ok? Mas fica aí, né, essa incógnita
Será que ele, ao pregar para o ímpio, diz assim, olha, você já nasceu condenado ao inferno? E pode ser que você foi eleito pela doutrina da sola sortes. Pode ser que Deus te tirou de lá. E então você vai ser salvo de qualquer jeito. E você, aliás, todos nós, só nascemos condenados porque Adão pecou. Mas o pecado de Adão também foi decretado. De forma que Adão não poderia ter feito diferente. Mas não é o próprio Granconato que diz, se Deus não queria que Adão pecasse, por que que ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? Pelo amor de Deus. Gente, é complicado. E quem entende o mínimo, saca que é complicado. Não precisa ser expert, não. Tá? Então fica aí, né? Essas perguntas, eu poderia falar bem mais coisas, mas veja bem, será que isso aqui condiz com a doutrina que ele ensina e defende? O que você tem que fazer quando você trata com o incrédulo? Tem que apresentar para ele o evangelho puro, o evangelho direto. Dizer para ele, olha, todos nós somos pecadores, o salário do pecado é a morte, Cristo pagou, recebeu esse salário, ele recebeu a punição. Aqui ele não está dizendo que Cristo recebeu esse salário e essa punição só para os eleitos, arbitrariamente predestinados ao céu, desde antes da fundação do mundo e etc. Essas coisas ele não explica. Né? É tipo o que ele mesmo disse acerca das seitas. O camarada chega pregando bonito, Jesus morreu pelos nossos pecados e tal, mas ele não mostra a real intenção por detrás disso. Dos nossos pecados, e você tem que crer nele para ser salvo. E você tem que crer nele para ser salvo. Não. Você antes disso precisa ser um eleito. Agora, se você é um eleito, mais cedo ou mais tarde você vai ser alcançado, vai ser salvo. Se não for agora, vai ser amanhã. Tanto fez, tanto faz, já está tudo decidido. Não porque Deus viu, mas porque Deus decretou tudo. E aí transformam a soberania de Deus em uma onicausalidade. Deus deixa de ser soberano para ser onicausador. E aí, uma série de outros problemas. Né? Pessoal, eu escrevi e lancei um livro chamado Desfazendo o Calvinismo à Luz da Bíblia, onde eu explico, onde eu faço a exegese imparcial das passagens usadas pela doutrina calvinista, respeitando texto, contexto, conjunto do contexto, implicações lógicas, historicidade, gramática, etimologia, etc. Tá? Esse livro aqui. Esse livro já está disponível nas livrarias digitais do Brasil. Se você quiser, também pode adquirir direto comigo. Os detalhes para adquirir direto comigo, o link da livraria, tudo na descrição desse vídeo. Nesse livro eu explico melhor, certo? As passagens que essa doutrina usa são várias. Eu posso citar, por exemplo, Romanos, capítulo 9. Nesse livro eu faço a exegese, versículo por versículo, no que diz respeito ao assunto. Romanos capítulo 8, capítulo 11, Efésios, capítulo 1, Atos, capítulo 13 e outras passagens, certo? Nesse livro aqui. Repito, faça parte do curso. Essa é a capa, a foto de divulgação do curso. Ok? A nova turma começa no dia 6 de abril desse ano e eu conto com você. O meu contato comercial, o número do WhatsApp na descrição desse vídeo. Faça a sua matrícula. Obrigado por tudo. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Até a próxima!